Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor e bora para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui vamos mostrar os dividendos, né, que eu recebi em dezembro, e e os que estão projetados para receber em janeiro, ok? Então nesse vídeo aqui, galera, eu quero mostrar para vocês se vale a pena também, né, investir em fundo imobiliário, né? Essa é uma pergunta que é bem interessante. E sim, galera, vale a pena. O único problema é que você tem que estudar um pouco mais, tá? Tem que estudar um pouco mais os fundos, não é se você só chegar e sair investindo na louca, não, tá? Você tem que conhecer alguns ativos. Então, a minha carteira, galera, ela já vem se valorizando, tá? Começou a valorizar agora, só para você entender como é que funciona. Mas no começo foi muito complicado. Só para você ter uma ideia, no começo do ano, né, no mês 1 de 2025, ela estava com uma queda muito forte, tá? Tava uma queda muito violenta. Aqui tá vou colocar desde o início aqui, que eu vim investindo. Então no início eu vim investindo, estava tranquilo, não tive ganho de capital desde o começo, tá? Não tinha ganho de capital, era só derrota. E depois o negócio foi piorando, tá? Começou a piorar muito mesmo. E por que aconteceu isso aí? Porque eu montei uma carteira errada, tá? Então, para você que vai começar, galera, eu não estou dando aqui nem indicação nem de compra nem de venda, tá? Que eu não posso fazer isso. Mas para você que vai começar, fique só atento, né? Eu comecei a colocar muito fundo de tijolo, não vale a pena, tá? Você colocar montar uma carteira só com fundo de tijolo. Isso é a maior besteira. O pessoal fala que o fundo é mais seguro e você fica com aquilo na cabeça, eu vou investir no fundo mais seguro e tal. Galera, esses fundos não rendem nada, tá? É muito ruim o rendimento desses fundos. Alguns fundos são interessantes, tá? Pega alguns fundos, se eles caíram muito é interessante comprar, por quê? Porque são fundos bons, mas para você investir para pegar a renda passiva, não é interessante, é um rendimento muito baixo, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? Então bora continuar aqui. Então é isso. Então você vai começar uma carteira, comece pesquisando alguns fundos. A carteira ideal para mim mesmo, você tem que colocar, de todos os setores você tem que colocar alguma coisa, tá? O setor do agro também é bom colocar, FIAGOS, os fundos de papéis também, do setor imobiliário é bom colocar também, tá? E os fundos de tijolos também é importante colocar, mas não monte sua carteira só com vou montar só com FIAGO. Não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer isso porque são momentos, tá? São momentos e a gente tem problema também da economia do país, né? Tem um momento que o país está com uma economia boa, outra hora está com uma economia terrível. Agora mesmo nós estamos com uma economia muito ruim. O pessoal fala, não, mas a economia tá boa, então beleza, mostra o que é que tem de bom na economia, né? Por exemplo, e aqui mostra os fundos de tijolos que não andam, né? Então, ficam muito amarrados. Então, por quê? Porque a economia não tá legal. Se a economia tivesse boa, esses fundos já tinham explodido, né? E isso não acontece. Os que estão pagando muito agora são fundos de papel, né? Os ligados ao CDI. Esses que estão pagando muito agora. Então a minha carteira, galera, se valorizou agora em dezembro. Um pouquinho, mas do jeito que eu montei, ela vai se valorizar bastante, tá? Ela vai valorizar muito. Só que assim, não vou olhar muito para isso, porque o meu objetivo aqui é a renda passiva. Para eu ter essa renda passiva, eu vou ter que trabalhar mais os ativos, né? Então não posso colocar ativo que paga muito pouco, né? Então que paga baixo eu não posso colocar, né? Tem alguns ativos que não coloco. E eu tenho uns em carteiras que eles pagam baixo, mas são poucos ativos, são ativos ali, cada setor coloca um, dois ou três ali, e é assim que eu vou fazendo minha carteira, senão não vale a pena. A minha carteira, agora galera, eu tenho um pouco de ações também, tá? As ações que caíram muito, mas na verdade não caiu muito, o que pega aqui só mais é Banco do Brasil, tá? O restante tá tranquilo. Aqui tem a minha carteira, galera, ela é baseada mais em fundo de papel, tá? Mas tem fundo de tijolo, fundo de desenvolvimento aqui que é o Tegar também, XPML, GGRC também, tá? E o RZTR também, que é um fundo
de tijolo também, que aliás o RZTR vem performance bem, tem uma performance muito boa aqui na carteira, tá? Então é esses fundos aqui que eu me pego. Então a minha carteira é investido, eu investi aqui tem um pouco mais de 35 mil, mas ela já vem pagando um dividendo muito bom, tá? Ela já tá pagando muito mais de 1% ali, tá? Ela tá pagando ali de dividendo, né? Vai dar um pouco mais de 1%. Então tá bem interessante e vem começando a valorização, ok? E aqui se por acaso a taxa Selic começar a cair, né, a inflação, isso vai ficar interessante, né? Por quê? Porque alguns fundos de papéis começam a reduzir seus dividendos, mas em compensação começa a ter valorização nos fundos de tijolos. Por exemplo, aqui tem um XP-ML que pode subir muito também, tá? E também vou comprando também cota deles também, aos pouquinhos eu vou fazendo alguma compra desses fundos, tá? Então pegar um fundo aqui que muita gente não gosta, e é um fundo que é ligado totalmente à economia, né? É um fundo que é ligado a vendas. Se não vender, fica muito difícil, na verdade, né? Fica muito difícil, passa um sufoco danado o fundo, ok? Então bora para os dividendos. Então galera, os dividendos aqui dos fundos imobiliários, só para você ter uma ideia, é em novembro, né? Vou colocar aqui a partir de novembro. Recebi um dividendo aqui de R$ 345,45, tá? Só que aí eu recebi o 13º e fiz aporte, né? Então já pulou já para 405,73, tá? Então na média no ano aqui deu em torno de 301,78 no ano, tá? Eu recebi de dividendo, porque eu vinha fazendo aplicava mais os dividendos, tá? E os meus aportes não são tão elevados, são os aportes baixos, tá? Mas mesmo assim, só para você ter uma ideia, vem crescendo, tá? E as ações ajudam muito também nisso. Se eu tenho 3 ações na carteira agora, antes eu tinha mais, mas não adianta espalhar muita ação comprando pouquinhas ações, não vale a pena, tá? Então, e outra coisa também, ações também, fundos, tem local exato para compra, tá? Você não pode sair na onda comprando de qualquer jeito, porque a sua carteira vai ficar um bagaço também, tá? Não fica interessante. Então tem momentos de compra, tá? Tem momentos de compra. Agora, às vezes tem algum ativo que você fala, não, vou ter que dar uma mexida nele, tem que vender ele, não tem jeito. Igual os fundos, eu montei a carteira com fundo de tijolo, então tem que vender tudo, né? Praticamente. Então ficou esses fundos aí. Isso vai tendo uma melhor performance, eu vou deixando. O restante eu tenho que tirar. Lembrando que tem alguns fundos de tijolo, galera, que é para valorização, né? Se você comprar ele para valorização, é outra estratégia, tá? Aí você não vai mais usar a estratégia de renda passiva. Eu estou usando mais estratégia de venda passiva, tá? Mas futuramente eu vou começar a fazer para valorização também, porque a estratégia muda. Eu vou ter que comprar ele em algum ponto para eu vender em outro, ok? Então é assim que funciona. Então os dividendos agora para janeiro agora já começou a pingar aqui e tal, R$ 124,30, que já está aparecendo aqui para janeiro. Mas a minha projeção para o mês de janeiro é R$ 402,35. Essa é a projeção, ok? Então um investimento de 35 mil, eu vou ter um dividendo aí de R$ 400, né? Quer dizer, já está dando mais de 1%. Então está bem interessante, tá? Então, um rendimento bem interessante. E a tendência eu vou tentar melhorar para esse rendimento aumentar mais, né? Mais aqui na frente, já no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como isso pode acontecer, tá? Como eu posso melhorar mais ainda esses dividendos, tá? Deixando uma carteira bem mais interessante. Fica aí no vídeo, que no finalzinho aqui eu mostro para vocês. Você tem que usar algumas ferramentas também para você tentar buscar esse objetivo. E dá certo, tá? É bem interessante, ok? Os dividendos, quando eu comecei a investir até agora, galera, tem quase 7 mil aqui de dividendo. Então eu tô achando que tá bem interessante. Isso porque eu apanhei muito, tá? Então 2023 apanhei muito. 2024 foi aquela queda muito forte, que eu não aproveitei muita coisa, justamente por isso, por causa da carteira mesmo. Não aproveitei nada praticamente, tá? Eu tive que fazer mudança na carteira e eu aproveitei a queda para fazer essas mudanças e deram muito certo. Hoje eu tenho valorização, né? Coisa que se eu tivesse continuado não ia acontecer isso, ok?
Então, galera, ativos que você vai comprar tem que ser ativos escolhidos a dedo mesmo. Você tem que pesquisar um pouco mais esses ativos e ir aprendendo com eles também ao longo do tempo, tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui eu comecei em novembro de 2022, meu primeiro dividendo foi R$ 20, né? Depois passou para R$ 16. Você vê que já no segundo mês caiu. Então, o dividendo ele oscila também, tá? Tive problema aqui no meio aqui também, justamente foi quando eu comecei a fazer mudanças na carteira, já foi em 2024, quando começaram aquelas quedas, eu tive que fazer a mudança, mas logo a mudança começou a fazer efeito também, tá? Então, o mês de novembro eu já recebi R$ 405,75. Isso aqui foi por causa de uma venda que eu fiz do MXRF11, tá? Foi uma venda estratégica. Então eu vendi ela, peguei o dividendo e já peguei, fiz a venda dela e comprei outro ativo para receber dividendo do mesmo mês. Então esse mês aqui, provavelmente de janeiro, só que eu não aportei ainda, tá? Mas de repente eu posso aportar alguma coisa, que eu não estou aportando muito, porque o mercado está muito esticado. Daqui a pouco eu mostro para vocês também. Está muito esticado e é assim, tem que ter alguma cautela também, não pode sair da louca não, porque é uma decepção danada, tá? Então os dividendos desse mês aqui já caiu o XPCA e o TEGAR, tá? Então são esses dois fundos que já apareceu o dividendo aqui no Investidor 10, um R$ 69,30 e o outro R$ 55, ok? Então no decorrer do mês aqui vai começar a pingar. Segunda-feira provavelmente já vai começar a aparecer mais dividendos, pelo menos aqui dos 5 fundos, né? Deve sair esses dividendos, já começar a anunciar na segunda-feira, tá? E é isso, galera. Vamos dar uma passadinha aqui, galera, só para vocês também entender como é que funciona isso, tá? Porque fundo imobiliário, galera, você não pode comprar em qualquer ponto, tá? A minha carteira no geral aqui, galera, está dando 47 mil de valor aplicado, tá? Então tem um saldo bruto aqui de 46,4. Então ela tem uma 1,43 de queda. Isso devido às ações, tá? Mas as ações tem um particular aí nas ações que tem uma que paga muito dividendo, tá? Então paga bastante, a Vale também paga bastante. Mas na frente eu faço um vídeo mostrando para vocês essas 3 ações que são estratégicas. Uma já tá descarta, que é Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é uma decepção, na verdade. Na verdade não é nem uma decepção, né, galera? Porque o Banco do Brasil é o seguinte: Banco do Brasil depende de políticas públicas, né? Então, o Banco do Brasil, muita gente fala, não, foi o setor do agro que foi. Galera, eu vi o FIAGRO, os FIAGRO não tiveram calota até agora, né? Então, por que o Banco do Brasil teve calota? Isso chama má gestão. É o governo destruindo o patrimônio público, né? Isso mostra os Correios, é um exemplo, né? Vocês estão acompanhando aí os Correios, que é um exemplo. Como é que pode uma empresa que está só no mercado ficar numa situação dessa? Não faz sentido, né? Então, e agora Petrobras também, tá? Petrobras também daqui a pouco entra na lista descendo também, tá? Isso é muito complicado e muito triste para o país, né, galera? Porque o Banco do Brasil hoje era para estar ali nos 40, 50 reais sem problema, né? Mas olha a situação, né? Situação de queda e provavelmente é perigoso ela continuar caindo ainda, tá? É muito triste essa situação que está acontecendo no país. Mas quem investe, tá? Corre esse risco, tá? Então o risco em renda variável é assim. Por isso que você não pode investir tudo em um só ativo, ok? Vou passar aqui, galera, não vou passar um ativo, vou passar o IFIX, tá? Aqui para vocês. O IFIX, essa tela aqui do IFIX, galera, ela tá salva, tá? Ela tá salva, mas é uma tela que ela vai mostrando em tempo real a valorização, né, dos fundos imobiliários. E aqui tem um particular, galera, que você tem que ficar bem atento, tá? Tem que ficar bem atento. Então você que vai investir em fundo, a estratégia, você tem que montar uma estratégia bem interessante, porque assim, essa estratégia envolve o quê? Renda fixa, que é a sua reserva de oportunidade, tá? Então a renda fixa você tem que encarar ela, a pessoa não encara como um investimento em renda fixa, né? A pessoa fala, não paga nada, não sei o quê. Galera, é ali que você vai ter a oportunidade, tá? Porque se você investir tudo na renda variável, o que acontece? Quando ela fizer a correção, você não tem como você comprar, porque você não vai ter dinheiro para fazer entradas. Como é que você vai comprar um ativo que caiu muito, sendo que você não tem nenhum centavo? Então, fique atento com isso, tá? Galera, tem umas ferramentas que dá para usar. Uma ferramenta que é indispensável é gráfico, tá? Então, gráfico você não tem como fazer investimento sem olhar para isso, tá?
Então é fundo imobiliário, ações, você tem que ficar de olho nisso aqui. Tá? Por quê? Porque ele mostra alguns pontos de sinais que o negócio não está ficando legal. Tá? É sinais que vai apontando que pode ter uma correção. Né? E as projeções que você vai fazendo, então geralmente a projeção ela bate legal em cima. Tá? Então raramente uma projeção falha. Mas as projeções, a maioria, elas é em cima. E para o IFIX aqui ela tem a projeção. E é aqui que está o pulo do gato para você investir. Então nós estamos acompanhando o IFIX subindo muito. Então todo dia ele dá um pulinho, vai subindo, todo dia sobe. Então aqui estou no gráfico mensal, tá? Então vamos fazer esse acompanhamento aqui no gráfico mensal. Então só para você ter uma ideia aqui, nessa projeção aqui, o IFIX está caminhando para uma zona aqui vendedora, tá? Então fiz a projeção aqui, é uma que ela vai entrar em zona vendedora. Então a partir de 3.850, 3.800, 3.850 já começar a ficar atento, tá? Ficar atento nesses valores aqui, porque a projeção máxima dela, que deu aqui, deu em 3.970, só para você ter uma ideia, quase 4.000, né? Então quase 4.000 pontos aqui no IFIX. Então é uma alta muito elevada, né? Então uma alta muito elevada e provavelmente vai atingir esses valores. Então esse ponto aqui é ponto da projeção máxima. Então é ponto que tem que ficar atento, tá? Por quê? Porque pode desabar, tá? Ela pode cair e fazer a correção. E esse desabar que eu falo é cair mesmo, tá? Aqui foi um exemplo aqui bem forte de uma queda bem interessante, tá vendo? Aí o pessoal pode falar, mas ele vai... Galera, isso aqui você tem que colocar na cabeça. Quando você vai olhar um gráfico, primeiro você tem que olhar para que lado que ele está indo. Tá? Porque a correção é natural, vai acontecer. Por quê? Porque quem fez compra nesses pontos aqui, ó, ele vai vender aqui. Tá? Então, sem sombra de dúvida, vai fazer a venda. Tá? Não vai ter outro jeito. Porque já pensou você comprar aqui um lote de 1.000 cotas de um fundo aqui, né, galera? O bicho dá uma valorização ali, dá uns R$40 por cota. Você acha que ele vai fazer o que aqui em cima, né? Vai fazer a venda, ele vai colocar o dinheiro no bolso, vai pagar o imposto dele lá e pôr a grana no bolso, não tá nem aí, tá? Então isso pode acontecer nesse ponto, então fique atento. E aqui é um ponto que você tem que olhar, ter uma visão mais ampla. Eu vou investir em fundo imobiliário agora, eu vou perder. Se você começar a investir em topo, chegou, bateu aqui. Esse aqui pode se transformar num topo nessa região. Então o que acontece? Pode fazer a correção. Tá? Então de repente ele vai chegando nesses valores aqui, chega aqui em cima, anda aqui e começa a fazer a correção. Só que essa correção, galera, o pessoal vende forte. Tá? Então são pontos assim que você tem que ficar atento, porque ele fazendo venda forte, o que acontece? Você vai ficar desesperado, né? Você já está com uma boa graninha lá e daqui a pouco você fica desesperado. Caramba, agora está desabando tudo. Aí vai querer vender também, tá? Que é um erro, não pode fazer isso. Por quê? Você tem que observar para aquele lado está o mercado. Dá uma olhada só aqui, ó, o IFIX, no mensal. Está em tendência de baixa, né? A gente tem uma tendência de baixa no IFIX aqui. A gente não tem, galera. No IFIX aqui a gente tem tendência de alta. É o tempo todo, já faz muito tempo que tem essa tendência de alta, tá vendo? Isso aqui é alta, tá? Então é alto o tempo todo, o IFIX é alto o tempo todo. Agora, a correção vai acontecer, tá? A correção ela vai acontecer em tempos. Aqui teve uma muito forte, foi na crise sanitária, tá vendo? Outra correção aqui, ó, outra correção, essa aqui mais forte ainda. De repente vem outra mais forte ainda também, a gente não sabe, tá? E cada uma tem uma historinha, né? Tem um seu particular, que é ver as notícias, tudo. Esse que veio da crise sanitária, todo mundo desesperado, achando que o mundo ia acabar. E toda correção é mais ou menos isso, achando que vai desabar tudo, né? Você vai perder tudo. Então tem que tomar muito cuidado, que você tem que ficar atento que correção, galera, é oportunidade, tá? Então toda vez que fizer uma correção, encare ela como uma oportunidade. Só que para isso você vai ter que ter renda fixa. A renda fixa tem que estar lá, pronta para você usar, senão você não consegue aproveitar essas oportunidades. Nesse ponto aqui os ativos estavam de graça, tá? Só para você ter uma ideia, estava de graça.
E se você tem muita grana e investe, hoje você está ganhando uma fortuna, tá? Então, fique ligado nisso aí, tá? Isso aqui é muito importante. Então, é aí que está o pulo do gato. Agora você vai falar, não, eu vou investir, eu vou começar a montar uma carteira aqui no topo, tá? Aqui eu vou montar uma carteira. Ela vai desvalorizar, você já vai ficar com medo e já vai vender, tá? Então, preste atenção. Dê seu dinheiro na renda fixa. Na hora que aparecer uma oportunidade dessa aqui e tal, na hora que aparecer essas oportunidades aqui, ó, você vai fazer a entrada, tá? É só esperar. Ela geralmente, quando ela atinge uma projeção dessa, quando ela atinge esses pontos aqui, ela vai subindo, atinge esses pontos, a tendência é ela voltar para os pontos mais ou menos aqui, ó, tá? Então, fique atento, porque isso seria uma correção bem bacana mesmo, tá? Seria uma correção perfeita que dá para você pegar boas oportunidades, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.